E aí, pessoal da veterinária, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre um tema super relevante na rotina de quem lida com gatos, o FIV, o famoso vírus da imunodeficiência felina. Se esse tipo de conteúdo ajuda no dia a dia, já sabe, né? Deixa o like e se inscreve aqui para não perder nada. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente começa entendendo quem é esse vírus, depois como ele age no organismo, como a infecção vira doença e, claro, a parte prática, diagnóstico, manejo e prevenção. Bora lá mergulhar nisso? Então, para começar, vamos conhecer o nosso inimigo de perto. O que exatamente é o vírus da FIV? Olha só, o FIV é o que a gente chama de retrovírus envelopado do gênero lentivírus. Basicamente, ele é uma partícula de RNA com um envelope protetor. E é justamente por essa estrutura e pelo jeito que ele age que ele é sempre comparado com um HIV que atinge os humanos. Eles são bem parecidos, sim, mesma família, atacam o sistema imune de um jeito parecido, mas tem uma diferença que é, nossa, absolutamente crucial e que a gente precisa deixar muito, mas muito clara para os tutores. Essa frase é perfeita, né? Cada AIDS no seu quadrado. É isso. FIV é uma doença de gato que fica em gato. Não passa pra gente. Não é uma zoonose. É fundamental repetir isso 1000 vezes se for preciso. Gato com FIV não transmite nada para os seres humanos. Ponto final. Ok, já entendemos o que é o vírus. Mas como ele se espalha? E o que ele faz quando entra no organismo do gato? A principal forma de transmissão, gente, é através de briga. Sabe, mordidas, arranhões profundos. A saliva e o sangue são o veículo do vírus. Por isso que machos não castrados que brigam por território e por fêmeas são o grupo de maior risco, de longe. E aqui a coisa fica fascinante, de um jeito meio sinistro. O vírus tem uma proteína, a GP120, que é tipo uma chave mestra. Ela se encaixa certinho numa fechadura da célula de defesa do gato, a célula T, que é o receptor CD134. Quando encaixa, pronto, a porta se abre, o vírus entra e com uma enzima chamada transcriptase reversa, ele basicamente hackeia a célula, reprograma o DNA dela para começar a produzir milhares de cópias dele mesmo. A célula vira uma fábrica de FIV. Certo. Então o vírus está lá se multiplicando e destruindo as células de defesa. E na prática, no dia a dia da clínica, o que a gente vai ver? Quais são os sinais? Aqui tem um ponto que causa muita confusão, até pra gente às vezes, e principalmente pros tutores. Uma coisa é o gato ser FIV positivo, ou soro positivo. Outra coisa, bem diferente, é ele ter a AIDS felina. Ser positivo significa que o vírus está no corpo. Ter a AIDS significa que a doença se manifestou, que o sistema imune já não dá mais conta. E um gato FIV positivo pode passar a vida inteira saudável sem nunca chegar nessa fase. A evolução da doença costuma ter 3 fases. Primeiro, a fase aguda, logo que o gato se infecta. Pode dar uma febre, um desânimo, nada muito específico. Depois vem a fase que mais engana, a subclínica. Ela pode durar meses ou até anos. O gato parece ótimo, super saudável, mas o vírus tá lá, quietinho. E por último, vem a fase crônica, a da AIDS propriamente dita. É aí que o sistema imune entra em colapso e as doenças oportunistas aparecem com tudo. Tudo isso nos leva para um ponto super importante e desafiador, o diagnóstico. Como a gente bate o martelo e diz que um gato tem FIV? Diagnosticar a FIV é um trabalho de detetive, sabe? Não é só um teste. A gente junta as pistas, o histórico que o tutor conta, doutor, ele vive doentinho, o que a gente encontra no exame físico, e aí sim a gente entra com os exames complementares. O mais famoso que todo mundo usa é o teste rápido, o famoso Snap Test. Só que, cuidado, esses testes rápidos têm umas pegadinhas. Um resultado negativo pode não ser verdade. Se o gato pegou o vírus há pouco tempo, ele pode estar na janela imunológica e ainda não ter produzido anticorpos para o teste detectar. É o falso negativo. E o contrário também acontece. Um filhote pode ter anticorpos da mãe, e aí o teste dá positivo, mas é um falso positivo. Por isso a interpretação é tudo. E é exatamente por isso que o nosso papel é fundamental. O teste é uma ferramenta, ele não dá o diagnóstico sozinho. Quem dá o diagnóstico é a gente, o clínico, analisando o resultado junto com toda a história do paciente. E quando o caso é duvidoso ou a gente precisa de uma confirmação, aí entra em cena o PCR. Ele é o nosso padrão ouro. Por quê? Simples. Ele não procura a resposta do corpo ao vírus, que são os anticorpos. Ele procura o próprio vírus.
Ele acha o material genético do FIV. Não tem erro, é a prova final. Beleza, diagnóstico fechado. E agora, o que fazer? Vamos falar de manejo e, o que é talvez ainda mais importante, de prevenção. Primeira coisa, e isso tem que ficar muito claro, FIV não tem cura. O nosso trabalho não é eliminar o vírus. Isso é impossível hoje. O nosso objetivo é controlar os sintomas, dar qualidade de vida. E olha, com um bom manejo, um gato FIV positivo pode viver muito e viver bem. Então, o manejo é basicamente dar suporte e tratar os problemas que vão aparecendo. Deu uma infecção bacteriana? Antibiótico. A gengiva está inflamada com estomatite? Anti-inflamatório. A gente vai apagando os incêndios que a baixa imunidade causa, usando imunomoduladores, suporte nutricional, o que for preciso. E além desse suporte todo, a gente tem uma carta na manga que ataca o vírus mais diretamente. O AZT, azidovudina. Lembra daquela enzima, a transcriptase reversa, que o vírus usa para se multiplicar? Então, o AZT vai lá e bloqueia essa enzima. Ele freia a replicação do vírus. É a mesma lógica do tratamento em humanos com HIV. Mas, gente, no fim do dia, o melhor tratamento ainda é a prevenção. Não tem jeito. E a prevenção de FIV se resume a duas coisas bem simples e super eficazes: castração, para evitar as brigas, e testagem. Testar sempre, testar os gatos novos que chegam em casa, fazer testes de rotina. É assim que a gente controla a doença. Isso deixa uma reflexão pra gente, né? Na nossa rotina. Será que estamos testando o suficiente? Como a gente pode transformar o teste de FIV e FeLV num procedimento tão padrão, tão básico quanto uma vacina? Fica aí a pergunta pra gente pensar no nosso dia a dia. É isso, pessoal. Espero que essa revisão rápida sobre o FIV tenha ajudado a organizar as ideias. Se curtiu, manda para um colega que também pode gostar. Não esquece de se inscrever para a gente se ver nos próximos materiais. E, por favor, deixe aqui nos comentários qualquer dúvida ou sugestão. A gente se vê. Até mais!